A Rádio Internacional do Egito apresenta opiniões sobre Camões. Programa especial por esta ocasião de 500 anos do nascimento de Camões, produzido por Mohamed El Kamel, Luís Vaz de Camões. Queridas e queridos amigos da comunidade lusófona no mundo inteiro, no dia 10 de junho de cada ano, a República de Portugal comemora o seu Dia Nacional, que marca a data do falecimento do pai da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. A data foi escolhida em homenagem à figura mais ilustre de todos os tempos da história de Portugal e do mundo lusófono. Este ano de 2024 é também um ano importante na medida em que testemunha o evento extraordinário da celebração do nascimento de Camões. Por esta ocasião histórica e como contributo da Rádio Internacional do Egito para esta celebração excepcional, temos a honra de lançar este programa especial no qual vamos ouvir opiniões ilustres de figuras lusófonas sobre o pai da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. Na edição de hoje, temos o gosto de ouvir uma figura de alto nível, Rafael Zimichute, escritor brasileiro. Temos a maior honra de poder contar com a sua participação neste dia tão especial. Gostaríamos de começar por lhe pedir que nos fale mais acerca da importância deste evento para a comunidade lusófona. Essa data é muito importante porque por muitos anos, Camões ele foi considerado, e para muitas pessoas, ele ainda é considerado o maior escritor da língua portuguesa, Então, assim, ele foi uma pessoa que rompeu barreiras quando a gente fala de literatura em língua portuguesa. Então é legal a gente estar sempre celebrando e não deixarmos morrer essa importância, toda essa questão histórica. Lembrando que até a própria história dele como um todo é muito legal, daria até um grande livro, um grande filme, assim, a gente pensar nesse sentido. Então vale muito a pena comemorarmos essa data muito especial, pela importância e porque ele realmente abriu as portas para toda uma geração que veio pós ele, do qual, obviamente, eu me incluo, com certeza. Camões é considerado o pai da língua portuguesa e um ícone da cultura lusófona durante 500 anos completos. Gostaríamos de saber mais sobre a influência que Camões deixou na língua portuguesa e na cultura lusófona até hoje. Na nossa contemporaneidade, nós usamos um termo, furar bolha, quando você quando você leva a nossa cultura para outra cultura. Toda vez que a gente fala de literatura, geralmente a gente associa a literatura inglesa e a literatura francesa. Principalmente naquele período de Camões ali, a literatura francesa ela era estava muito em alta, E você trabalha exatamente sempre com esses parâmetros de literatura inglesa e literatura francesa. Porém, com Camões, ele conseguiu adentrar num campo que os escritores de língua portuguesa não tinham acesso. Então isso que é o legal, isso que é o bacana da gente estar celebrando, porque ele foi o pioneiro, de levar a cultura, a tradição, a poesia em língua portuguesa para os outros países. Então, quando a gente fala de uma pessoa que foi realmente um bandeirante ali, um desbravador cultural, sem sombra de dúvidas, Camões ele é o nome perfeito para representar a língua portuguesa. Sabemos que a influência de Camões não se limitou à poesia, mas se estendeu a todos os ramos da língua e literatura. Fale-nos um pouco mais sobre isso. Camões ele se enveredou por esses dois caminhos, que na época toda a escrita ela era de uma forma poetizada. Então não tem como você descrever Camões apenas por poesia. Mas quando você pega tanto os Lusíadas, que tem uma riqueza na escrita, como um romancista, é muito grande. Aí você tem os sonetos de Camões, que é extraordinário, Assim, ele tem uma riqueza e um detalhamento
dentro da língua portuguesa fantástico. E ele consegue juntar os dois nesse sentido. E a própria vida dele já é também um ícone cultural da literatura portuguesa. Então, não basta apenas ele ter um talento nato para poesia, não basta ele ter um talento nato para descrição, né, da sua narrativa, mas também a própria vida dele passa a ser parte do folclore cultural da literatura. Então, ele é uma pessoa que a própria história dele transcendeu a existência. Então, quando a gente fala da importância dele e da forma como ele tratava a literatura, então a gente vê assim que a vida dele por si só já foi um ato extraordinário. Aí quando isso passa para a sua escrita, traz realmente uma grandeza que traz a sua obra até os dias de hoje. Muitos ilustres nomes se destacaram ao nível da língua e literatura portuguesa modernas. Quais, de entre estes nomes, pensa que podemos considerar um novo Camões e porquê? Nós temos muitos grandes autores da língua portuguesa no Brasil, né? Não só no Brasil, mas todos os países lusófonos, né? Nós temos grandes autores. Mas nós podemos citar alguns assim que têm uma narrativa espetacular, né? Eu gosto muito da escrita do Eduardo Spohr. Ele tem realmente essa veia de trazer um conteúdo histórico, um conteúdo romantizado, né, bem contemporâneo. O próprio Paulo Coelho, ele foi o que rompeu também a barreira, né? Quando a gente fala de autores contemporâneos, ele furou a bolha aqui na nossa atual geração. E tem, assim, outros grandes autores que nós podemos citar aqui por horas e horas, mas eu acredito que esses dois autores da língua portuguesa contemporânea são autores assim de altíssimo nível, não perdem em nada, né, para autores internacionais. Então eu vou deixar esses dois e eu tenho certeza que vocês vão ler e vão se apaixonar pela escrita, vão gostar, né, da forma como eles trabalham literatura contemporânea. Gostaríamos de saber mais sobre as obras de Camões que foram apresentadas como peças de teatro, cinema ou novelas em Portugal e que alusões ao poeta podemos encontrar nos vários museus. Nós temos muitos lançamentos, né, que vão acontecer durante esse ano aí. Então, a literatura portuguesa, né, ou a literatura em português, ela tem essa fragilidade de não ter muitos nomes. Então, o nome de Camões, ele acaba se destacando, né? Porque a gente acaba conhecendo mais os contemporâneos do que celebrando a geração antiga que abriu os caminhos para a geração atual. Então, nós teremos aí muitos, a nossa própria revista, a World Book Review, vai ter uma capa dedicada especial a Camões esse ano, né? Então, nós vamos ter, né, pretendemos fazer aí alguns prêmios literários, daí por diante. Então, vai ser bem legal, vai ser um ano recheado de muita informação e de muito conteúdo literário, especialmente dedicado a Camões. Se pudesse, que mensagem gostaria de enviar a Camões neste dia tão especial? E também qual a sua mensagem sobre as gerações modernas e sobre a importância da homenagem aos ícones culturais? O que eu gostaria de dizer é: se abram para conhecer os conteúdos literários, né? Não apenas de Camões, mas de todo mundo que veio pós-Camões. A literatura em língua portuguesa, ela é muito rica, ela é uma das escritas, né, que tem o maior número de verbetes do mundo. Talvez ela só perca para o mandarim, se não me falha a memória. Mas a língua portuguesa, ela é muito rica. E você tem grandes autores como Camões, você tem Machado de Assis, né, na contemporaneidade nós podemos citar, né, não apenas Eduardo Spohr, que a gente já citou anteriormente, Paulo Coelho, né, os meus livros, para quem gosta de literatura policial. Então, foi uma pessoa que abriu os caminhos para a literatura mundial,
né? E se nós hoje temos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho para o mundo, com certeza Luiz de Camões ele tem essa importância, né, histórica, e tenho certeza que todo mundo que lê, você pode às vezes não gostar, achar estranho a forma como diz, mas o conteúdo que está descrito ali, ele é fantástico, ele é um conteúdo de altíssimo nível, né? E se você lê as biografias dele, aí sim você vai ver que realmente é uma pessoa extraordinária. Então, aqui do Brasil, nós queremos mandar um abraço a todos, né, da Rádio Cairo, aí no Egito, todo mundo que a Rádio Cairo alcança, e conte sempre conosco, estamos aqui sempre de portas abertas para participar de todos os eventos que a Rádio Cairo esteja patrocinando, e todos os leitores aí tendo essa ligação e essa amizade entre os nossos dois países. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. E no fim de mais uma edição, e desta vez tão especial, resta-nos agradecer de coração Rafael Zimichut, escritor brasileiro. Voltaremos com novo horário e nova edição, e com mais figuras entrevistadas e opiniões sobre Camões. Volte connosco.